Hoje a gente vai compreender sobre um fato que é tão comum, infelizmente, dentro do nosso país, o abandono paterno. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, mais de 11 milhões de mães criam seus filhos sozinhas no nosso país. Na última década, o número de mães solo cresceu quase 18%. São realidades que afetam muitos lares brasileiros, trazendo para as mulheres e também para as crianças muitos impactos pelo abandono paterno e também afetivo. Hoje a gente vai entender mais sobre esse assunto, entendendo a origem desse problema, o papel de todos e também os prejuízos. Quem nos esclarece é o professor Dr. Liércio Pinheiro. Ele é psicólogo, mestre em educação e especialista em neuropsicologia e conversou com a nossa equipe sobre esse assunto. Ele explicou quais são os fatores que levam o nosso país a essa triste realidade de abandono por parte dos pais. Hoje no Brasil nós temos cerca de 5 milhões e meio, quase 6 milhões de crianças sem o nome do pai. E falar sobre abandono paterno é falar sobre uma série de causas, não tem uma causa única. No entanto, o que acontece? Você vai acompanhar que muitos desses pais, eles não estão preparados para o que nós chamamos paternidade. A paternidade, ela implica uma série de questões altamente significativas para o indivíduo, emocionalmente, financeiramente e principalmente sobre a questão da maturidade. O que nós estamos enfrentando é justamente o abandono por parte dos pais que não conseguem assumir essa responsabilidade, ou por medo, ou principalmente por uma reprodução daquilo que ele, na infância, passou, o abandono paterno, porque o abandono paterno também pode gerar o que nós chamamos de reprodução. Então, ao analisarmos o que é esse abandono, quais as causas, nós podemos elencar insegurança, baixa idade do pai. Nós podemos também inferir que esse indivíduo tem uma fragilidade emocional de não assumir compromissos, e isso implica justamente uma série de consequências, não só consequências para ele, mas consequências também para a criança e para a mãe que vai colocar essa criança e vai criar essa criança de uma forma totalmente sozinha, muitas vezes com o apoio da família, com o apoio dos avós dessa criança, mas sem a presença do pai. O professor Dr. Liércio também nos explicou sobre o impacto desse abandono na vida das mães. Quando uma mulher engravida, há uma mudança radical, há uma mudança total na vida dela. Então você vai ter aí uma consequência na sua vida social, na sua vida emocional, na sua vida amorosa, né, na sua vida afetiva e principalmente no contexto familiar. Quando a mãe ela é abandonada, né, pelo esposo ou pelo pai, muitas vezes, quando nós falamos abandono paterno, não é apenas pela questão do casamento, há um impacto emocional nessa mãe. Há um impacto por se sentir sozinha, desprotegida e o medo da maternidade. Apesar que nós sabemos que o contexto familiar é muito, mas muito importante. O apoio da família é o alicerce central. Agora, quando nós falamos alicerce central, eu estou dizendo que eu preciso de um apoio também daquele indivíduo, a figura paterna, que vai dar um equilíbrio emocional na relação. Então, o papel de equilibrar a relação não é apenas da mulher, é papel do homem e da mulher. Agora, como consequência emocional dessa mãe, eu vou ter aí uma sensação de desamparo, que é muito presente. Processos ansiosos, eu vou ter graves consequências, inclusive para conseguir novamente ter confiança, autoestima e principalmente para estabelecer relações afetivas duradouras. E isso é um comprometimento muito grande, principalmente para mães jovens.
Além dos prejuízos, dos impactos na vida das mães, o professor Dr. Liésio também explica o impacto na vida dos filhos, das crianças. Hoje, quando você pesquisa sobre abandono paterno, você vai encontrar um termo, né, chamado aborto emocional, tentando equiparar esse aborto ao abandono. A mente infantil não funciona como a nossa. Para uma criança, ela sempre vai se sentir culpada. Olha que coisa interessante. Então, há um sentimento de culpa. O que eu fiz para que o meu pai fosse embora? O que eu fiz para não ser aceito pelo meu pai? Então, há um sentimento de culpa muito presente nessa criança. Há uma interpretação como se ela não compreendesse, não compreende, obviamente, as relações entre adultos. Ou seja, quais foram as motivações que esse pai teve para abandonar a família de forma mais implacável possível e não aceitar nem que o nome dessa criança constasse em um registro. Quando a criança ela é rejeitada, porque a questão do abandono é isso, uma sensação contínua de rejeição. Imagine uma criança que, ao nascer, ela é excluída da vida afetiva desse pai. A criança, ela vai crescer, ela vai se desenvolver com um sentimento muito forte de rejeição. E isso é muito, mas muito difícil no processo de superação. É possível, claro, né? A superação é muito resiliente. Nós temos esse termo que nós usamos, de poder de superar os conflitos que nós temos, é muito presente, principalmente na criança, mas o sentimento de rejeição, porque a família, ela tem um papel fundamental. O norte, o alicerce de qualquer indivíduo é o que nós chamamos família. E isso é interessante, que quando você vai entrevistar crianças que foram abandonadas, isso já na vida adulta, por exemplo, você vai ver que sempre há a curiosidade em saber quem é o pai. Então, quem é meu pai? Então, de onde eu vim? Então, isso é inerente à pessoa humana. Então, essa criança que foi abandonada, ela pode ter uma série de transtornos emocionais devido à falta de vínculo à figura paterna. E isso eu vou ter comprometimentos que nós chamamos comprometimentos emocionais. Por exemplo, ansiedade, depressão, pânico. Então, esses sintomas psicopatológicos podem estar presentes. Eu não estou falando do pai, que eu preciso, na realidade, que alguém assuma o papel desse pai protetor, desse pai que vai alicerçar emocionalmente a criança. Agora, eu estou usando o termo figura paterna. Então, a figura paterna é aquela figura que muitas vezes pode ser substituído, ou seja, um novo relacionamento da mãe, alguém significativo na vida da criança que represente esse pai que abandonou, originalmente, o pai biológico que abandonou. Bom, para finalizar, o professor Dr. Liésio também nos explicou sobre qual é o papel de todos na prevenção ao abandono paterno. O papel da família é fundamental. Olha só. Então, o alicerce principal da vida emocional de uma pessoa chama-se seio familiar. Essa relação familiar saudável que vai alicerçar emocionalmente em termos de autoestima, em termos de enfrentar os traumas que acontecem ao longo da vida. Como é que nós podemos combater isso? Primeira questão, eu preciso que os poderes públicos, justiça, principalmente, olha só, principalmente os nossos juízes e políticos se conscientizem que nós precisamos combater esse tipo de abandono. Segundo, nós precisamos conscientizar a população, principalmente em casais jovens que precisam de uma orientação mais efetiva. Por quê? Porque simplesmente o ato de ter um filho requer responsabilidades. E nós precisamos discutir isso junto à sociedade, discutir
como há um impacto na vida de uma criança ao nascer e não se sentir amada por uma figura que deveria protegê-la, a figura do pai. Então, eu tenho aí um grande combate. É isso que vocês estão fazendo, justamente discutindo junto com a população, levando à tona essa problemática. Então, conscientização é o primeiro passo para que ele possa mudar essa realidade de mais de 5,5 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai no registro. Essas foram as palavras, as orientações do professor Dr. Liércio Pinheiro. Ele é psicólogo, mestre em educação e especialista em neuropsicologia.